Bora atualizado, fala minha bora atualizada, como é que tá a tua preparação? Seja bem-vindo ao canal Bora Atualizar, o melhor canal do YouTube sobre geografia e atualidades para você que está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio, para o Exame de Seleção em geral e para o teu concurso público que precisa de alta performance em geografia e atualidades. Eu sou o professor Almeida Júnior, a seu dispor para te colaborar para a tua aprovação. Hoje, essa super aula, agora você vai encontrar a geografia física, a parte estrutural da geografia. Há pedidos e, mais uma vez, vai deixando nos comentários, peça aula, peça conteúdo, peça temática que nós vamos produzindo para vocês com qualidade, eficiência e eficácia de sempre, que é a marca registrada do canal Bora Atualizar. Essa temática aqui ela é referente à formação estrutural do nosso planeta. Ficou curioso? Ficou curiosa? Quer saber qual é a temática dessa super, hiper, mega aula do canal Bora Atualizar? Espera só um pouquinho. Solta a vinheta, papai! Atualizado, fala minha boa atualizada. A temática de agora é referente à estrutura geológica ou simplesmente rochas. Nosso conteúdo é referente à formação estrutural do planeta Terra. Nós vamos fazer um resgate, uma informação, uma síntese de como a geologia é possível ser abordada nos seus exames de seleção. Para começar, não te esqueces. Quando você fala, quando você lê, quando você vai tratar, é cobrado as tuas habilidades com relação à geologia, você vai associar ao quê? Ao aglomerado, ao agregado natural de minerais. O nome disso, rochas, tá? Se for falando sobre a gênese ou sobre a origem, você vai associar a magmáticas, metamórficas e sedimentares. Se for em relação à gênese, eu te recomendo a você memorizar essa sequência, magmática, metamórfica e sedimentares. Se for referente à origem ou à gênese. Se vier tratando sobre imagens com relação às camadas que são concêntricas, tá? Porém descontínuas, olha essa dica, as camadas que formam a geologia ou a litosfera, a camada sólida da Terra, formada por minerais e rochas, elas apresentam camadas concêntricas e descontínuas, tá? Não é uma coisa só, existem zonas de descontinuidades, como você está observando na imagem ao fundo, tá? Referente às camadas. A mais casca, a mais superficial, chamamos de quê? A mais casca, cial e cima. Então você vai classificar como crosta terrestre, tá? Onde você vai ter o material em fusão, tá? Mas um pouco mais frio, e o material sólido, formado por cial, silício e alumínio, e o cima, silício e magnésio. Descendo mais um pouco, a imagem está te ajudando aqui atrás, você vai ter o manto ou astenosfera. Principal destaque, magma em fusão. Magma, você vai associar a rocha derretida. Devido ao quê? A regra, como diz Arnaldo César Coelho, a regra é clara. Quanto maior a profundidade, maior a densidade, maior a pressão e maior exatamente a temperatura. Porque falando de temperatura, você vai associar o quê? Ao grau geotérmico, que é também uma das principais fontes de energia mundo afora. O que é o grau geotérmico? É o aumento da temperatura a cada 33 metros de profundidade. Por quê? Porque a regra é essa. Quanto maior a profundidade, maior a temperatura. Saindo do nível do mar, a 0 metros de altitude, até o núcleo interno da Terra, mas calma, você tem a crosta terrestre, que é a casca, formado por cial e por cima. Você tem o manto ou astenosfera, que é o material em fusão devido ao aumento da temperatura. E você tem o núcleo. O núcleo que é dividido em duas partes, o núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo externo, totalmente líquido. Agora, o núcleo interno, pasmem, ele está no formato de cristal. Por quê? Porque nós temos um movimento de convecção. O que é movimento de convecção? É a subida e a descida de material magmático. Pensa comigo, pensa com a geografia. Quanto maior tá certo, a temperatura, mais esse magma vai ferver. Então ele vem para a crosta terrestre. Só quanto mais alto ele for próximo à superfície, a temperatura vai cair. Esse magma vai descer. Descendo e vai se aquecendo. Devido ao movimento de convecção, tá certo? Você vai ter a questão do núcleo interno ou knife, porque ele é formado por níquel e ferro, riquíssimos em minerais metálicos, está em estado sólido devido ao quê? Ao movimento de convecção. Como é que se sabe disso? As mais de 6.377 km de profundidade. De forma direta? Não. Tudo
se estuda debaixo dos nossos pés é através de forma indireta, tá? Todas as formas de estudo que nós temos hoje sobre a estrutura geológica dele, né, da nossa Terra, se dá através de forma indireta. Quais são esses recados? São através das ondas sísmicas, que podem ser longitudinais, transversais ou mistas. Tá? Lembrando que as ondas sísmicas são energia liberada, de um local, de quê? De um possível terremoto. Todo momento que você tem o ajuste, você tem a acomodação, você tem a ascensão e a subsidência de magma pastoso e de material continental, você tem a possibilidade da geração de energia. Essa geração de energia é literalmente geração de energia, é o que nós chamamos de ondas sísmicas, tá bom? Lembre-se, a onda sísmica pode ser gerada com vulcanismo ou com atividade tectônica, ok? Essa foi de graça para você. Onde surge o terremoto? Chamamos de hipocentro ou de foco. Libera essa energia, tá? Onde se manifesta essa energia? Essa onda sísmica, que pode assumir aquelas três formas que eu acabei de mencionar para vocês. Onde se manifesta é o epicentro. A dica, nem todo epicentro precisa ser superficial, tá, gente? Vai depender de quê? Vai depender das camadas concêntricas que essa energia vai passar, tá bom? Beleza? Tá gostando? Ok, já vai deixando aqui, vai sentando o dedo aqui no like, compartilha o nosso canal. Temos que chegar a bater o nosso número de 1000 inscritos no nosso canal até o finalzinho desse próximo mês, tá bom? Outra coisinha básica, além de saber que as camadas são concêntricas, não esquece, movimento de ascensão e descida. Ascensão e subsidência, como é o nome disso? Movimento de convecção. Ondas sísmicas, já mencionei. Uma coisinha básica que você não pode esquecer, crianças. Vulcanismo é literalmente o quê? A atividade de escape do material magmático. Professor, quando é que você vai ter a ocorrência de vulcanismo? Quando eu tenho falhas, quando eu tenho fraturas na superfície. Então você vai ter o escape de material magmático. Aí está implementado o que nós chamamos na natureza de vulcanismo, uma atividade vulcânica. Não esquece, quando você tem atividade vulcânica, vai ocorrer também a geração de ondas sísmicas, a ocorrência de abalos sísmicos, beleza? Não esquece disso. Falar do ciclo das rochas. Quando você tem as rochas magmáticas, metamórficas e sedimentares. Magmáticas, a dica, consolidação do magma pastoso, que pode ser intrusiva, formando dentro da crosta terrestre, ou a rocha magmática ou ígnea pode ser extrusiva, externa, tá? Qual é a diferença? Nas rochas magmáticas intrusivas, elas formam minerais microscópicos. Nas rochas magmáticas extrusivas ou vulcânicas, a consolidação do magma pastoso é de forma acelerada, beleza? Quando você tem a consolidação do magma, você vai ter as rochas magmáticas. Quando você tem a alteração da temperatura e da pressão, tudo única e exclusivamente dentro da litosfera, você vai ter a formação das rochas metamórficas, tá bom? Qual é a diferença? Magmática é só da consolidação do magma. Já as rochas metamórficas, elas podem ser originadas do magma, da atividade magmática. Com a dica, sempre é interna. Não existem rochas metamórficas se originando fora da litosfera, tá bom? Não esquece disso. E por fim, as rochas sedimentares. Qual é a dica, professor? Sedimentares vem com S. Esta palavra é o quê? Superficial. As rochas sedimentares podem se originar da decomposição, da erosão e do reaproveitamento, ou seja, da sedimentação das rochas, tanto magmática como também das rochas metamórficas. Não esquece disso. Rocha sedimentar pode vir de rocha magmática e metamórfica e também de rochas também sedimentares, tá bom? Qual é a dica? Rochas superficiais. Já falei de erupção vulcânica, tem que haver literalmente um corte, tem que haver literalmente uma fratura ou uma falha. Como é que eu vou saber disso? A partir da atividade do magma. Quando eu tenho atividade do magma, associa a pressão, a temperatura e também a densidade. O que é que eu entendo por densidade? Volume e massa, emprestado da química, tá bom? A erosão ocorre onde? Na superfície das rochas. Quais são as três partes do ciclo das rochas? Erosão, transporte e sedimentação, tá bom? Não esquece disso. Quando você fala disso, você não vai associar a qualquer tipo de rocha, professor Almeida Júnior, a qualquer tipo de rocha, camarada, tá? A qualquer tipo de rocha, minha bola atualizada, beleza? Show, sucesso? É só aqui. Quando eu tenho, olha a imagem aqui,
Quando eu tenho, tá certo, essa formação aqui do meu lado, você vai ter 3 pontos básicos. O número 1, você vai ter a chamada câmara magmática, onde o magma está literalmente a altas temperaturas. Temperatura básica em torno de 4.000, 4.500, 5.000 graus Celsius. Coisa básica. Então a imagem aqui, o número 1, você vai ter a câmara magmática. O ponto número 2, você vai ter a ascensão desse material magmático. Inclusive, é aí que você pode ter, por exemplo, um tipo de formação de rocha sedimentar. Sedimentar não, rocha metamórfica, que é o chamado metamorfismo de contato. E a bolinha número 3, a posição número 3, você tem um ponto de erupção vulcânica, tá certo? Lembrando que num vulcão, numa atividade vulcânica, não é só um cone vulcânico. Eu posso ter os vulcões secundários. Vai depender de quê? Da pressão que ele vem para a superfície, acompanhado de momentos de fraturas nessa mesma superfície, tá bom? Como é que você vai associar isso? Ninguém vai te perguntar, por exemplo, no Enem, o que é rocha magmática, porque isso já vem no texto base. Já vão te perguntar quais são os aproveitamentos econômicos. E por falar em aproveitamento econômico, é só você olhar a imagem que estamos aqui ao fundo, a mineração. Recursos minerais metálicos você associa o quê? A rochas cristalinas. O que eu devo entender por rochas cristalinas, meu querido ou minha querida? É a junção de rocha magmática com rocha metamórfica. Aproveitamento, a mineração. Que diga o ouro, que diga o encontro de mineral de ferro, que diga o encontro de bauxitas, tá bom? Onde? Aí você vai lembrar, por exemplo, da região do Pará, da Serra dos Carajás, na macro-região norte do Brasil, tá bom? Associe sempre rochas cristalinas com a questão de extração mineral, principalmente mineral metálicos. As rochas sedimentares, elas são típicas para vocês encontrarem. Vem da onde? Da erosão, do transporte e da sedimentação, tanto de rocha magmática quanto de rocha metamórfica e também de rochas sedimentares. Características básicas. Observa a imagem que está aqui para vocês com plano de fundo. Geralmente apresenta camadas horizontalmente ou semi-horizontais sobrepostas. Lembrando que as camadas mais baixas são as mais antigas. As camadas mais altas, mais superficiais, são as camadas formadas de maneira recente, tá bom? Outra coisinha, as rochas sedimentares, elas formam bibliotecas, ou seja, camadas sobre camadas sobrepostas, dispostas horizontalmente ou semi-horizontalmente. Com um detalhe, você pode ter também a fissão, como a imagem aqui ao fundo deixa bem claro para vocês. Olha essa imagem, olha como essa rocha literalmente está fissionada, está quebrada ao meio, de forma bastante precisa. Isso são ações dos recursos naturais externos, tá bom? Observe mais essa imagem, você tem um exemplo muito clássico de quê? De biblioteca, formado pelas rochas sedimentares, tá bom? Bacias sedimentares é o quê? Observe a imagem, você vai ter toda essa depressão preenchida ao longo de mil ou milhares ou milhões de anos por sedimentos, tá bom? Trazido pela água das chuvas, trazido por seres vivos ou trazido também pelos rios. O ponto número 1 é a depressão, que está preenchida por sedimentos. A parte número 2, aí em vermelho na imagem, você pode observar que é a parte mais alta da bacia, para formar, certo? Como se fossem as margens de um rio, mas no caso aqui são as margens de uma bacia sedimentar. Para que serve isso, professor? Encontra-se fósseis e combustíveis fósseis, tá bom? Essa imagem que você está observando ao fundo, observe o número 2. O que chama a atenção dessa imagem, desse ponto número 2? O topo. O topo é tabular, tá? As rochas sedimentares geralmente formam relevos tabulares, ou seja, planos semelhantes a mesas, tábuas, tá bom? O que essa imagem agora traz para vocês? Ela traz um dos principais aproveitamentos e importância das rochas sedimentares, que é justamente o quê? Apresentar fósseis. E fósseis juntamente com formas bastante interessantes, como ocorre na imagem 1, no Boqueirão da Pedra Furada, no Parque Nacional da Serra da Capivara. Como ocorre a forma da tartaruga no Parque Nacional de Sete Cidades, ambos no estado do Piauí. Como você tem a imagem número 3, que é a ocorrência, literalmente, de fósseis, tá bom? Ufa! É aproveitamento econômico das rochas sedimentares. Você tem os combustíveis fósseis, em especial quem? O petróleo. Tá certo? Um recurso natural energético não renovável, tá bom? Petróleo que pode ser encontrado tanto nas regiões oceânicas, através das plataformas continentais, como também pode ser encontrado no continente. Por que o petróleo pode ser encontrado nesses dois locais em rochas sedimentares? Porque uma das características do petróleo é ser altamente migratório.
Dica boa até o final para você que ficou. Lembre-se que as rochas sedimentais sofrem bastante erosão, tá? A imagem no fundo está te mostrando erosão marinha. Aí você vai lembrar de quê? Água mole em pedra dura. Termina o ditado aí no seu lado, aí na sua casinha. Beleza? Top? Gostou? Filé. E para fechar, você tem a imagem das rochas metamórficas. Observe que as rochas metamórficas podem ser entre a câmara magmática e a atividade vulcânica, ou pode ser mais afastado. Ambas da origem ao quê? Ao que nós chamamos, na bolinha azul, de metamorfismo de regional. E na bolinha vermelha, você vai ter o metamorfismo de contato. Esse é o canal Bora Atualizar. Gostou? Vai dando seu like, tá certo? Não deixe de compartilhar, deixe os comentários. Aula top é aqui no canal Bora Atualizar. Papá! Bons estudos!